Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Amém? Como a gente já sabe, a graça que é o favor imerecido do Senhor por nós, e a paz, né, Nice, que Paulo diz em suas cartas, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração, que representa os nossos sentimentos, e guarda também a nossa mente, que representa a nossa razão. Isso é muito importante, a gente lembrar que paz é essa que Paulo tanto cita, que paz é essa que a gente tanto chega na igreja, chega nos lugares, graça e paz, mas que paz é essa? E que essa paz faça sentido, e que essa paz encontre um espaço em nosso coração, amém? Essa semana eu estava conversando com um dos meus melhores amigos aqui de São Paulo, um grande filósofo, para mim um dos caras mais assim, inteligentes, do qual eu convivi de perto, sábio, inteligente, genial assim. E ele me fez uma pergunta, o seguinte: Mateus, o que é a vida? O que é a vida? Eu fiquei, pô, o cara é inteligente, ele vai me dar uma sacada, não posso falar qualquer coisa. E aquilo ficou borbulhando, a gente começou a conversar. Verdade, o que é a vida? O que é viver? E aquilo ali ficou borbulhando na minha cabeça. E nessa noite a gente vai falar sobre do exausto ao energizado. E o grande entendimento e a grande sacada é que a Bíblia nos dá algumas dicas, alguns autores colocam a sua posição e colocam a sua ideia do que é a vida, de fato. Tiago vai dizer que a vida é como, vamos lá? É como um vento passageiro, que aparece e vai embora. É como um vapor. Sabe quando a gente está fazendo arroz? Não sei fazer arroz, não vem achando que eu sei. Mas quando as pessoas estão fazendo arroz e vem aquele vapor quando você levanta. Tiago vai definir a vida como aquilo ali, algo passageiro. E nessa geração que todos têm muita coisa para fazer, nessa geração que toda hora a gente tem algo para fazer, a gente tem que sempre ter algo mais que o outro, né? O ser humano, ele tem uma coisinha, porque a gente, ainda mais na época de Facebook, o outro posta que está fazendo uma coisa, o outro posta que está lá no... Não, eu tenho que fazer acontecer. Não, eu estou parado demais, E a gente começa a entrar numa bolha e chega um estado que nem você se aguenta mais. Piorou a galera da sua família. Porque a gente nunca quer curtir o tempo, a gente não entende de fato o que é a vida, e Jesus com o Evangelho vem trazer e vem mostrar, Kátia, o que de fato é a vida, o que de fato precisa para se viver, qual é a maneira que a gente vive. Ele não deixa tipo assim, tem que ser assim, mas ele mostra, me segue, é simples. Não uma vida simplista, não uma vida simplória, mas uma vida simples. Uma vida simples. Esse mês fez 1 ano que eu estou em São Paulo. Voou. Passou muito rápido. Eu sou um outro Mateus. Uma cabeça totalmente diferente. Com sonhos um pouco diferentes do Mateus de 1 ano atrás. Quando eu volto para minha cidade, eu vou semana que vem para lá. Quando eu volto para minha cidade, eu percebo que não é mais minha cidade. Quando eu volto para o meu quarto, e eu tenho um sobrinho, ele invadiu meu quarto. Eles não moram lá em casa, eles moram numa cidade a 1h30, mas eu falo, mãe, estou lá no FaceTime, né? Então, mãe, me mostra meu quarto aí. E eu vejo que não existe mais o meu quarto. É tudo diferente. É a casa dos meus pais. Eu também não creio que São Paulo hoje é a minha cidade. Vai ser um tempo. Eu moro no internato da faculdade e não sinto que lá é minha casa. Eu me sinto de fato sem pertencer a lugar algum. Sem pertencer a lugar algum. Mas quando eu volto para a minha cidade, eu vejo também uma igreja que eu deixei com pessoas diferentes. A minha cabeça é diferente de 1 ano atrás, pessoas novas, muita gente nova, e eu percebo, John, que é um outro tempo. Mas sabe o que fica marcado em mim?
é que as coisas não nos pertencem, mas as pessoas sim. Não no modo de pertencimento, sabe, exagerado, de posse. Não. Mas a relação. Essa sim fica. São os mesmos abraços calorosos. São os mesmos olhares de saudade. E toda vez que eu saio de lá, é o mesmo choro de gratidão e de uma falta que vai ficar. Porque o que marcou o meu tempo lá não foi muito as coisas, não foi muito o que eu fiz, foi a relação. Foi a relação. As coisas que ficam mais na minha memória da relação com os meus pais, da relação com as minhas irmãs, uma já está casada, já tem sua família, uma outra está lá em Florianópolis hoje, vivendo uma outra fase da vida dela, mas o que fica são as noites em que nós ficamos vendo filme juntos. Meu pai sem sua camisa, meio cabeludo, meio Tony Ramos, um corpo quente, eu deitado no seu peito, a minha mãe do lado, as minhas irmãs também, um brigando quem vai abraçar o pai, quem vai abraçar a mãe, mas numa noite que para muitos poderiam ser uma noite vazia, uma noite sem programação, uma noite que não teve graça. Postou selfie? Mas foram as noites e foram momentos que marcaram a minha história. Relacionamento. Nessa vida passageira, mas nessa vida que a gente coloca tanta coisa como prioridade, que a gente tem que fazer isso aqui. Eu mesmo sou um deles. Às vezes eu vejo meus amigos da minha idade lendo alguns filósofos que eu sou doido para ler, e falando de Nietzsche, falando de tal e aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou sabendo disso, mas eu tenho que ir lá para a igreja, eu tenho que ir lá, full stop, não, eu tenho que reunir com um cara aqui, eu tenho que tomar um café aqui, não, mas eu tenho que fazer isso, e aquela loucura toda. E essa semana, ontem, eu estava conversando com o Ed, o cara que mora comigo, ele falou, Mateus, você precisa parar um pouco, cara. E nós precisamos, como igreja e como gente, parar para pensar de fato o que é vida. Parar para pensar se o modo que estamos vivendo é de uma maneira simples. Eu disse simples, eu não disse simplista, mas de uma maneira simples. Abra sua Bíblia comigo lá, em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, vai dizer da história onde Jesus vem nos ensinar que ele também tinha amigos. Jesus tinha amigos. Jesus precisava se relacionar, certo? E é muito interessante, nós estamos falando nessa série agora, da vida dessa maneira simples, de como viver uma vida simples. A gente olha para a vida de Jesus e vê um Jesus que nesses últimos 3 anos de ministério, o cara ralava demais, o cara o tempo todo estava com gente, o cara o tempo todo estava com os discípulos. Jesus, ele nasce num lugar simples. Jesus, ele convoca 12 pessoas simples. Para facilitar, ele poderia chamar os 12 mais eloquentes, os 12 mais sábios, mas não, ele chama 12 simples, e vive 3 anos, ele não passa de mais de 300 quilômetros do lugar que ele nasce, mas ele mostra em toda a sua vida uma simplicidade fora do comum. Ele mostra também que o ser humano, eu e você, temos que ter tempo para a gente, que num dia da semana você precisa se curtir, porque Jesus tinha hora que ele não aguentava, ele falava, tipo, fica pelo amor de Deus, que eu vou subir, eu vou ter com o pai, eu preciso de um tempo para mim. E às vezes a gente fica tão preocupado, é trabalho, é aqui, a gente não tira tempo para a gente. E a vida fica aquele turbulhão. E aí a gente chega no nível, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, que nós não sabemos mais o que fazer. Porque nós erramos no processo. Porque nós não paramos nem para nos curtir. Como é que você vai pensar para fazer com que o outro curta quando você tiver? Está entendendo? Está entendendo? Jesus precisou parar também. Jesus tinha uma hora que ele falou, eu preciso parar, senão eu dou um pane, Gabriel. Eu preciso parar. Nós precisamos saber parar também. E aí Lucas escreve nesse livro,
que é um evangelho fantástico. Eu gosto muito de ler na visão de Lucas, sobre a vida, sobre Jesus, sobre a história de Jesus. Lucas vai dizer, antes desse texto que nós vamos ler, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, nós vamos ler esse texto. Mas antes disso, Jesus tem um diálogo com algumas pessoas, alguns caras que se achavam bons bastante, sabe? Um cara que não dava para discutir tanto, Vitinho, não dava para ficar conversando muito, porque eles eram muito bons. E aí eles fizeram aquela pergunta para Jesus, né? Como eu vou herdar a minha vida eterna e tal, aquela coisa toda. E aí ele perguntou, obedecendo a lei, e aí Jesus viu que o cara sabia. Jesus fala o seguinte: você respondeu corretamente, faça isso e viverá, né? Porque ele disse que sabia, que amar o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Ele falou, faça isso e viverá. E aí o cara pergunta para Jesus, querendo pegar Jesus no pulão, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta aquela famosa história do bom samaritano, de um cara que estava lá perdidão, todo foi roubado, todo machucado. E aí quem que é o próximo? Aquele ali que eu passei, aquela coisa toda. E por que Lucas diz uma história dessa antes de falar da história da amizade de Jesus, Marta, Maria e Lázaro? Por quê? Ele já estava dando uma dica do que de fato importa na vida. Ele já estava, claro, dando uma perspectiva do seguinte: o meu próximo é importante. A vida com o meu próximo é essencial. Tanto que Jesus, na sua viagem, ele tinha esses amigos, ele um dia verso 38, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava o quê? Ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, olha o tom de Marta. Marta era astuta. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Você viu? Sabe aquele pessoal, você está com a irmã do seu lado, Jesus. Ela chega toda, né, com a vassoura, para e fala, Jesus, você não vai falar com ela para me ajudar? Você não é um mestre, você não vai falar com ela para me ajudar? Ela não lava a banheira há 3 dias, ela não lava a louça, não dá, Jesus. Aí Jesus, para acalmar a Marta, ele responde, Marta, Marta, verso 41, você está preocupada e inquieta com o quê? Com muitas coisas. Todavia, contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E desculpa, Marta, dela isso não será tirado. O que Jesus estava falando com Marta? Tem que fazer, tem que acontecer, é muita coisa o tempo todo, mas você não vai parar. Jesus podia continuar a viagem, mas ele parou, sabe por quê? Pela relação, pelo amor de estar com gente. É como se vamos supor que eu formo e vou para Minas, e tanta gente querida que eu tenho aqui na igreja, eu volte para São Paulo e eu faço questão de ir na casa de alguns, porque pela relação, pela amizade, pelo poder e o prazer de estar junto. Jesus fez isso porque eram amigas dele. E ao parar para se relacionar, Marta estava preocupada com coisa demais. E quantas vezes na nossa vida não é assim? A gente se preocupa com muita coisa o tempo todo, e a gente não curte os momentos, a gente não curte as pessoas. E Jesus então ele não ia falar nada, mas Marta veio tirar onda com ele. Ele falou, desculpa querida, mas ela está aproveitando a melhor parte. Não porque eu sou Jesus, não porque eu sou o Cristo, não porque eu sou o Mestre, mas porque eu sou alguém. E ela está se relacionando comigo. Será que a gente tem parado um pouco da nossa agenda, um pouco da correria do dia a dia, para a gente aproveitar pessoas? Quem é o nosso próximo? Nesse momento, para mim, são vocês. São vocês.
Será que a gente tem parado para aproveitar? Pais, meus queridos, que trabalham muito, quer sustentar a casa. Eu sei que é difícil, eu não estou falando de uma utopia, mas pais que eu entendo que fica cansado demais, mas chega em casa, ele quer dormir. Pais que não conseguem saber como o tom de voz direito do filho dele, porque sai mais cedo que o filho, e volta depois. Quando volta, o filho já toma mamadeira e está em casa, está na cama dormindo. E o máximo que o pai faz é olhar lá da porta. O pai que não sabe que um sábado ou um domingo, o valor para o filho que é ter o pai andando no parque, de graça. Não precisa levar no cinema, de graça. Andar no parque. Brincar de adoleta. Mas nós perdemos a simplicidade. Nós perdemos o valor do relacionamento. A nossa vida está muito cheia. A nossa agenda, não posso parar. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso... E a gente não para. E aí chega um momento que dá pane. Deu um momento que, eu chutar meu casamento, cara, não dá mais. Não, cara, eu não aguento mais. Eu peguei um taxista, ele falou: rapaz, eu não aguento mais minha filha mais velha. Eu falei: o que está acontecendo? Eu não aguento mais. É vontade de chegar lá e dar uma surra nela. E eu falando: eita. Mas porque não dá. Na escola ela dá de serviço, na escola negócio e tal. E aquela coisa toda. Eu falei: qual que é o seu horário, né, de serviço? Amigão, eu trabalho o dia todo. Está aí. A filha é problemático, né? A família tá um caos, mas e o que eu estou fazendo com eles? Qual é a minha parte em meio a isso? Isso é muito sério. A nossa geração tem enfrentado, sabe, essa coisa de estar exausto mesmo. Quem aí já não chegou num tempo de falar: eu não aguento mais? Levanta a mão, eu sou o primeiro. Amém? Só isso? Amém. Vocês estão bem, depois vocês me ensinam, porque é difícil. Chega uma parte da nossa vida, da nossa caminhada, que a gente não aguenta mais. E sabe o que nos salva aí? Sabe o que nos salva, Vitinho? O relacionamento. Porque a gente leu alguns domingos atrás que Deus se revela na relação. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se revela também na relação. É por isso que eu preciso de você. É por isso que para mim passar às vezes uma tarde, uma noite com o John e com a Fê lá na casa deles, com a Lili, só vendo um filme, conversando e rindo, para mim aquilo ali é animador. Sabe por quê? Porque é relação. Porque na relação tem vida. Na relação tem sustento. E na relação tem a divisão de carga. E eu não me sinto caminhando só. Mas às vezes você está naquela pilha, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. E eu lembro de um texto em Gênesis, no final de Gênesis, vai dizer que quando Abraão larga Agar, quando Sara fica enchendo o raio do saco. Sara era uma mulher, desculpa, mas rabugenta, e mandava em Abraão. Era aquela, você conhece algumas, né? Conhece, lá em Timóteo tem algumas. Lá em Minas tem algumas dessas. Manda no cara. E aí Sara chega para Abraão uma vez e fala o seguinte: eu quero fora essa mulher. Eu quero para fora essa mulher. O filho dela riu do meu, eu quero para fora. E aí Abraão ouve da voz de Deus: pode fazer, Abraão. Não disse que a minha promessa que eu vou sustentar a sua geração? Faça isso, obedeça. Ouça, Sara. Isso é para um papo teológico para o John explicar depois. Mas Deus manda. E aí Agar vai com Ismael. Chega um momento que acaba a comida. Chega um momento que acaba a água. E criança é o quê? Eu não quero mais, mas vou voltar. E ela não aguenta mais, ele está desesperado. E ela coloca ele num canto e fala: menino, espera aí. Mamãe vai pegar uma surpresinha. E ela vai por uma distância e ela começa a chorar. E ela clama ao Senhor dizendo: eu não aguento mais. A criança vai morrer. Não tem, olha para o lado, ela não vê nada. Não tem jeito mais, Dudu. Não tem jeito mais.
Heloísa, é fantástico porque os anjos aparecem na hora. Os anjos aparecem na hora e dizem o seguinte: Deus ouviu o choro do seu filho. Deus ouviu o choro do seu filho. E nós vamos te sustentar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus, abrindo os olhos de Agar, ela pôde ver água. Ela pôde ver água. E a grande pergunta é o seguinte: a Bíblia é bem clara a dizer que Deus, ao abrir os olhos de Agar, Deus não constrói na hora, Ele não faz na hora, já estava lá. Já estava lá, mas o que Ele faz? Ele abre os olhos, num desespero, num tempo de angústia, num tempo de eu não sei mais o que eu faço, é aqui, eu já está. O que acontece? Num clamor, Deus ouve o choro, e Deus fala o seguinte: ei, e tira as escamas, abre os olhos de Agar, e ela consegue enxergar a água. Será que não chegou o tempo de você reconhecer e na entrega total falar: Deus, eu não aguento mais? Será que você é muito orgulhoso para não dizer isso? O Senhor quer abrir os nossos olhos. O Senhor quer abrir os nossos olhos para te mostrar: está do seu lado. Cezinha, está do seu lado, cara. Nesse desespero todo, você muito cheio de si, muita coisa para fazer, pensando em muita coisa, é aquilo ali tem que dar certo, mas eu tenho que fazer aquilo ali, aquela coisa toda, a minha família, os meus filhos, a minha mãe que chora lá, o meu pai que adoeceu, se separaram ali, voltaram ali, aquela coisa toda, e cadê? Cadê o reconhecimento para dizer que você não consegue sozinho? Cadê o reconhecimento para você se humilhar na presença de Deus e falar: não tem jeito mais? Para o Pai, para o Deus que ouve a oração de um justo, para um Deus que ouve a oração de seu filho, dizer o seguinte: ei, eu estou aqui, deixa eu abrir os seus olhos. Às vezes nessa noite o que você precisa é que Deus abra os seus olhos, está do seu lado. Está do seu lado. O que nós faremos? É uma constante, a vida é o tempo todo naquela loucura. Paulo vai dizer lá em Romanos 7, a gente estava estudando alguns EBDs para trás esse texto, que é um texto que vai dizer um pouco existencialista talvez, mas um texto que vai dizer que o homem ele foge o tempo todo. Tanto, John, que a gente come para fugir da fome. A gente come para fugir da fome. É o tempo todo. Não, o meu tempo é... E de fato, Carlinhos, o que é a vida? Eu já contei uma história aqui da trilogia do Senhor dos Anéis. E para mim é algo que reflete muito nessa fase da nossa vida onde a gente está exausto. Quando a gente entende quem Deus é, quando a gente entende quem somos, e a gente entende que a gente tem uma missão, um projeto, um propósito, e a gente não sabe mais como viver, a gente olha para a Bíblia e vê uma vida de Jesus totalmente simples, mas uma vida simples que mudou uma geração, que marcou a história e que foi relevante para outras vidas, não só porque ele era Cristo, mas porque ele soube viver, soube se relacionar, soube aproveitar o tempo. Não, mas Jesus tinha que ficar pregando o tempo todo. Não, Jesus, ele fazia cadeira. Seria uma perda de tempo isso? Então o trabalho de Jesus era uma perda de tempo? Não, faz parte do processo da vida. A gente, né? Eu lembro da trilogia do Senhor dos Anéis, da história de Frodo. Frodo, certa vez, ele assume uma missão de destruir o anel inimigo. Beber uma aguinha, né? Que tem hora que a gente tem que parar para beber água, viu? É tudo a ver. Na trilogia ele pega esse anel. Outros príncipes, Fenza, poderiam pegar para lutar por isso. Outros exércitos poderiam assumir essa grande responsabilidade. Ele pega aquilo ali, Arthur, e ele fala o seguinte: não, deixa comigo, dá para mim. Vocês que estão no mundo da bola aí sabem como é que é, né? Aquele jogo decisivo, passa para mim, deixa comigo. Ele pega então o anel e ele começa a caminhar, né? Ele começa a caminhada dele, a jornada.
E aquela jornada começa a ser fadigante, assim, cansativa. E ele começa a desanimar, porque tudo começa, sabe? Começa a perder a relação, começa a perder a simplicidade da vida, porque ele tem uma missão e só aquilo que interessa. Não tenho para parar para descansar, não tem como parar, é só aquilo ali. Eu fico bitolado naquela ideia. E o mestre Gandalf fica só acompanhando. Chega um momento na história de Frodo, cansado, desanimado, ele chega numa certa noite, debaixo de uma montanha, numa cidade em destroços, ele chega para o seu mestre Gandalf e diz o seguinte: Gandalf, eu queria viver tempos mais tranquilos. Eu queria viver tempos mais tranquilos. Gandalf olha para ele e diz o seguinte: ei, Frodo, essa é a fala de todos que assumem missões difíceis como essa. Olha o que Gandalf diz para Frodo: Frodo, não nos é dada a oportunidade de escolher o tempo que nós iremos viver, mas está em nossas mãos o que faremos com o tempo que nos é dado. Não nos é dado, Frodo, a oportunidade de escolher o tempo que iremos viver, mas está em nossas mãos, é nossa responsabilidade o que nós faremos com o tempo que nos é dado. Às vezes é o seu tempo da correria, às vezes é o seu tempo do desespero, do desemprego, do deserto, de não ter o que tinha, de saber viver com pouco, ou saber viver com muito. Mas nós temos que viver o tempo. E o que nós faremos? O que nós faremos com o tempo que nos é dado? O que você tem feito? O que você tem feito com o tempo? Com o tempo que lhe é dado? Do exausto ao energizado. Só na relação a gente encontra energia. Só na relação a gente encontra energia. Só em comunidade. Por isso que isso é ser igreja. Por isso que isso é ser igreja. É comunidade. É um ao outro ajudou. E eu falo o que para o outro? Esforça-te. Onde a responsabilidade da vida do outro também é responsabilidade minha. Onde os seus problemas também são o quê? Os meus problemas. Porque aí a gente caminha junto. Porque você não chora sozinho, a gente pode chorar junto. Olha que legal. Se você não tem dinheiro e eu também não, a gente vai se alegrar junto com nada. Olha que legal, pelo menos são dois juntos. Pelo menos são dois juntos. E aí tem um texto muito interessante, por sinal. Abre sua Bíblia aí. Lá em Mateus, capítulo 11, no verso 25. Depois de uma conversa onde João Batista ele questiona Jesus de algumas coisas, onde acontece um burburinho ali, Jesus novamente traz a visão, Jesus novamente fala o que realmente importa. E aí Jesus fala: pelo amor de Deus, eu curei, eu fiz milagres, eu salvei na cidade, mas eles não se arrependeram, porque eles não entenderam de fato o que é viver de uma maneira simples. E aí Jesus, em uma oração, ele diz algo para o Pai, que precisa mexer comigo e com você, que precisa mexer com o nosso coração, com o nosso sentimento e com a nossa razão. Porque Jesus vai dizer o seguinte no verso 25, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e revelaste aos pequeninos, e revelaste aos humildes.
e revelastes no entendimento da palavra aos simples de coração. É duro a gente olhar para... Eu viajo muito com o projeto missionário, e olhar gente simples, João, que vive com uma cesta básica o mês todo, mas a alegria não sai, Dani, da cara do cara. E ele só agradece a Deus. E eu sempre me perguntei, eu fui desde moleque, desde 12, 13 anos. Eu voltava em crise para casa, pensando o seguinte: como esse cara pode ser feliz? Aqui em casa são 3 filhos, leite com toste todo dia, pãozinho todo dia da padaria fresco. A gente come carne, a gente come macarrão, uma vez no mês uma lasanha legal. E aquele cara vive com uma cesta básica. Como aquele cara pode ser feliz? E eu pensava, esse cara é um mentiroso, esse cara é um falso. E com o passar do tempo eu fui entendendo que a simplicidade tem amor, tem alegria na simplicidade. Tem como ser feliz no pouco. E como esses caras são felizes, como eles valorizam. E é por isso que eles têm um tanto de filho, né? Por quê? É isso, é a casa cheia. É um dando do outro. É 3 crianças dormindo na mesma cama, mas é um dando do outro. Eu ouço as histórias quando eu vou conversar com gente mais vivida. Pode perceber quais são as histórias que eles contam. Ah, no meu tempo. Não pode fazer mais nada, né? Isso é muito sério. Ela olha com um sorriso, às vezes a juventude, às vezes vocês não percebem isso, mas eles ficam olhando a juventude e ficam pensando dos momentos que marcaram a juventude deles. É mentira? Dos momentos que marcaram a juventude deles. Claro que de uma maneira diferente, mas eles viviam na simplicidade. Eu vejo o brilho nos olhos quando os meus tios e meu pai estão junto, dizendo da época que eles roubavam goiaba lá na roda, sabe? Onde eles tomavam banho no riacho. E eu às vezes fico constrangido porque, nossa, eu não vivi isso. Será que a gente tem parado para valorizar a simplicidade? Porque Deus, Ele revela as coisas aos simples de coração, não aos sábios, não aos soberbos, não aos bons, mas aos simples de coração. Aos simples de coração. E qual é a nossa decisão em relação a isso? Eu comecei perguntando o que é a vida. O que é a vida? A gente estudou sobre, alguns domingos atrás, sobre Salomão, que viveu tudo, que comprou tudo que tinha, que podia ter. Ele foi em todos os lugares, ele era o cara, o sábio, o rico, o cheio de mulheres, curtiu tudo que podia para curtir. E no final da vida, o que é que ele diz para a gente? Tudo é vaidade, névoa por névoa. A gente chega a Tiago e fala que é um tempo passageiro, é um vento, é aquele negocinho do arroz. E eu me lembro de uma história que minha mãe me contou, e eu encerro por aqui. Eu me lembro de uma história que minha mãe contou um dia para a gente lá em casa. A história de um pastor. Um pastor que ficou doente. Ele tinha 3 filhos. Doente. A igreja começou a descer junto, porque o pastor fazia muita falta. Mas a igreja não morreu, continuou trabalhando. E o câncer, ele tinha um câncer, o câncer foi começando a derrubar pouco a pouco. Descobriu a doença um pouco tarde. Um mês, estava sem os cabelos. Um cara que, pau para toda obra, não parava, começou a ficar mais em casa. Dificuldade para respirar, dificuldade para andar. E ele tinha 3 filhos, cresceram na igreja. O mais novo
mais velho, um parceirão do pai, o ajudava na igreja, todo encontro estava junto. A filha mais velha sempre ajudando a mãe em casa, a filha do meio sempre ajudando a mãe em casa, sempre estando disposta para servir o pai, sabendo que vida pastoral é um pouco complicada, ela sempre deixava tudo arrumadinho quando a mãe não podia. Um ia fazendo e ajudando o outro, mas tinha o filho caçula. O filho caçula, ele tinha tomado algumas decisões. Kátia, ele pensou a vida de uma forma diferente. Ele falou: eu preciso aproveitar a minha vida. E o tempo foi passando, e o pai se encontra no hospital, um crente em Jesus, um cara que entregou a sua vida e todo o seu tempo para Jesus. Ele manda chamar um certo dia toda a sua família para uma despedida, no leito, no hospital. E ele então chama a sua mulher e os seus filhos. E ele olha então para sua esposa e diz: oh, minha amada, eu te amei e tentei te amar o tempo todo. Eu fui fiel. Eu me desbruçava para te passar segurança. Eu queria, e você percebeu, meu bem, que o seu sonho era o meu sonho. Eu fiz de tudo até o último minuto para a nossa caminhada ser linda. E como foi bom esses anos. Obrigado, amor. Até logo. E a mulher em prantos. Ele olha então para o seu filho mais velho: ô João, como você foi parceirão do papai, hein? Cuidando dos adolescentes. Às vezes todo mundo indo embora, ficava só você arrumando, que eu tinha que atender. E você nunca reclamava, filhão. Muito obrigado. Eu me sinto honrado de ser seu pai. Eu me sinto honrado de ser seu pai. Até logo, João. Vem então Lúcia, um pouco mais emotiva, já no choro, segurando e orando e segurando e apertando a mão do seu pai. E ele fala: calma, Lúcia. Como você é preciosa, filha. Sempre ao ver você, cuidando das coisas com tanto amor e com tanto carinho para o próximo, nunca pensando em você, sempre pensando em como agradar o próximo, em como servir bem, e como você fez bem esses anos, Lúcia. Papai te ama demais. Papai te ama demais. Até logo, Lúcia. Até logo. Ele olha então para o seu filho caçula e fala: ei, Rafael, o papai tentou de tudo. Eu sempre te amei. Mas você fez algumas escolhas. Mas eu não deixei de te amar em momento algum. Até hoje de manhã, Rafa, eu estava orando por você, filhão. Mas, adeus. Adeus. E aí, Rafael, ele segura a mão do pai: não, pai. Espera aí, porque para a mamãe e para os meus irmãos foi um até logo. Porque para os meus irmãos o Senhor disse até logo, e para mim adeus. Aquele pastor, ele olhou para o filho: filho, eu fiz de tudo, essa é a sua decisão. Eu não posso decidir por você. E Rafael então, ele ajoelhado na cama, ele disse: pai, quantas vezes, pai, eu não aproveitei um tempo com você e preferi sair com os meus amigos. Eu dei tempo demais para os meus sonhos, para os meus projetos, e não deu tempo para minha mãe, deu tempo para meus irmãos. Perdão, pai. Pelo amor de Deus, não se vá. E o pai, num suspiro, disse: meu filho, é chegada a minha hora. Ele falou: não, pai, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Eu cansei, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. E aí o pai, com suas lágrimas caindo, ele diz: Rafa, até logo. Até logo. A missão é maior. E ao olhar para a sua família,
com um sorriso no rosto, Ele dá o seu último suspiro. Nessa vida agitada, nessa correria louca, vai ser um adeus ou um até logo. A gente vai parar para rever nossa agenda. Palavra poderosa do John essa manhã, confrontadora. Mas a gente vai parar para colocar as coisas na nossa agenda. Peraí, é tempo com os outros. É o tempo para estar no parque junto, porque não dá. Adeus não. Um adeus não. Adeus não. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Para que juntos, como comunidade, como corpo de Cristo, possamos um dia vivermos eternamente. E que nossa passagem, que é como névoa de névoa, como um vapor, como um vento passageiro, passe, mas que nos leve a uma eternidade, não a Deus. No ar que nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a esse lugar. Aqui uns 10 anos, outros vão estar em outra igreja, outros vão ter morrido. Mas o que precisa ficar, e o que precisa marcar em nossa mente, são os momentos juntos. São momentos em família, são momentos em igreja, onde a gente se ri, onde a gente ri junto, onde a gente briga junto, mas é família, mas é comunhão, mas é relação. Porque Deus se revela na relação, Tiaguinho. Deus se revela na relação. Deus se revela na relação. Não nos é dada a oportunidade de escolher o tempo que iremos viver, mas está em nossas mãos o que eu e você faremos com o tempo que nos é dado. É um adeus ou um até logo? É entrega total. Não tem como se não houver uma entrega, Kátia, total. Total. Do nosso jeito de ser, do nosso orgulho, do nosso caráter, dos nossos sonhos, para que o outro seja maior, para que os nossos momentos juntos, Arthur, eu te exalte, cara. Para que quando eu esteja num lugar, eu entenda, se eu não estivesse nesse lugar, será que seria o mesmo ambiente? A gente tem que pensar assim. Será que eu faço falta? É prazeroso quando eu chego, Vitinho, no lugar. Gabriel, quando você chega na sua casa, aquilo ali é prazeroso. O pessoal sente saudade. Se não, tem algum problema. Tem algum problema com você. Tem algum problema com você. Se onde? No treino, no seu trabalho, o seu jeito de ser. E só o simples fato de você estar, não modifica o lugar e não modifica o ambiente. Nós precisamos fazer falta, gente. Nós precisamos fazer falta. Nós só vamos conseguir isso com a relação. Cansados, desanimados, mas não desamparados. Seja em nós, Deus. Seja a nossa esperança. Renove as nossas forças. Porque sozinho nós não vamos conseguir. O que é a vida, Pai? O que é a vida, Deus? O Senhor nos colocou no mundo. O Senhor nos deu o sopro, o teu sopro, e aqui estamos nós. Mas nós sabemos também que o Senhor enviou o seu Filho para viver de uma maneira simples, para mostrar para a Igreja Batista Evangélica em Ferreira que não precisa de muito glamour, de não precisa de muita coisinha para viver, mas que a simplicidade é essa simplicidade que fica. São os momentos que marcam
As coisas não nos pertencem, mas as pessoas, a relação sim. Pai, nessa noite, faça que pessoas, como eu estou sendo transformado, como o Senhor está falando comigo essa noite, faça com que pessoas aqui essa noite, saiam com perspectiva de vida diferente, saia com um ânimo diferente, para tomar decisões diferentes, nada de muita coisa, mas na simplicidade, porque o Senhor está na simplicidade, é isso que Jesus orou, Deus, porque o Senhor revelaste ao simples de coração. Tire de nós todo orgulho, Deus. Tire de nós toda vaidade, Deus. E seja em nós. Seja em nós, Deus. Seja, Pai, a nossa esperança. Seja a nossa esperança.